Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, vamos continuar nossa reflexão sobre o movimento pentecostal. Já vimos que o movimento do Espírito Santo do Brasil e como as inovações sem base bíblica causaram descrédito ao mover no Espírito Santo no mundo e de modo especial no país. Veja a nossa reflexão de hoje e se intere mais sobre o desenvolvimento do Pentecostal no Brasil. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, voltando à nossa reflexão bíblica e histórica sobre o movimento pentecostal. No programa anterior falamos sobre algumas práticas, como a dança santa, não é? Que levou muitas igrejas pentecostais e neopentecostais a cometerem verdadeiros abusos quanto à ordem e à reverência que devem caracterizar o culto e a adoração a Deus. Vimos que o tal reteté e outras expressões de danças não têm o menor fundamento na igreja neotestamentária. Agora, como é que a gente pode ver tudo isso à luz da Bíblia, né? Aquela história do riso santo, a queda santa, o sopro santo, etc., né? Há quem diga que tais fenômenos ou inovações são de ordem espiritual legítima. Contudo, se os confrontarmos com a palavra de Deus, não vemos como harmonizá-los com a ética bíblica. São Paulo, exortando os crentes de Corinto, quanto ao uso dos dons espirituais, disse-lhes que fizessem tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. O apóstolo doutrinou que se alguém falasse línguas estranhas, o fizesse por 2 ou 3, ou quando muito 3, e por sua vez, havendo intérprete. Se houvesse revelação, que o primeiro se calasse, porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 27 a 30. Ele disse que se um indulto entrar, ou infiéis entrar na igreja, e todos estiverem falando línguas, haveria de pensar que os crentes estavam loucos. Imaginemos agora se entrarem descrentes num culto, e houver alguém urrando como leão, miando como gato, latindo como cachorro. O que é que essa pessoa vai pensar? Em que isso glorificará a Cristo? Um culto na unção do Espírito Santo glorifica a Cristo, né? O que é a sua missão. Agora, veja quais são as justificativas que alguém dá para todo esse fenômeno, não é? Ele lê lá em 1 João capítulo 14, versículo 12, não é? Em Natal, um famoso pregador canadense, no estádio lotado, fez muitas pessoas caírem no espírito. Ao final, eu perguntei-lhe com que finalidade as pessoas caíam. Olha o que ele me respondeu. Ele disse que era para demonstrar o poder de Deus. Eu indaguei ainda qual a base bíblica para tal fenômeno. Ele respondeu que se baseava em João 14, 12, em que Jesus afirma que o que nele crê poderá fazer maiores obras que as realizadas por ele. Há quem cite João 14, 25, onde está escrito que Jesus fez muitas outras coisas. Mas será, meus irmãos, que alguém cair, dar gargalhadas, urrar como leão, constitui obras maiores do que as operadas por Jesus? Creio que não. Naquele estádio,
Havia diversas pessoas em cadeiras de rodas e nenhuma foi curada. Se fosse, seria uma demonstração eloquente do poder de Deus. Houve curas diversas, pois Deus opera por meio da fé das pessoas no nome de Jesus. Não é? Então alguém alega experiências pessoais. Os que aceitam a genuidade desses fenômenos costumam invocar a experiência das pessoas por eles atingidas, dizendo que umas se tornaram mais crentes, mais fervorosas, que mudaram de vida, etc. Acreditamos que, em alguns casos, tais experiências contribuam para despertar as pessoas para uma vida mais dedicada a Deus. Entretanto, as experiências pessoais, mesmo positivas, não servem de base para afirmar uma doutrina. É necessário o respaldo da palavra de Deus. Do contrário, tudo poderá ser justificado em nome de maiores obras, da experiência de alguém. Agora, um segundo ponto interessante nessa análise. Como é que vamos manter a pureza desse movimento pentecostal? Com base na análise ora apresentada, não queremos ser dogmáticos, nem temos interesse em julgar pessoas ou a igreja. Entretanto, atendendo ao escopo do estudo, cremos que algumas orientações ou sugestões são relevantes se desejamos depurar o que descaracterizou o movimento pentecostal, pelo menos em termos das Assembleias de Deus no Brasil. Reconhecemos que tais propostas hoje, no início do século XXI, pode parecer utopia, ante o avanço avassalador de ensino, desvios e práticas litúrgicas, que se observa em meio ao grande e desordenado crescimento dos evangélicos em nosso país. É importante ressaltar com realismo que as propostas para a manutenção da pureza do movimento pentecostal na Assembleia de Deus podem tornar-se inócuas, em virtude da pluralidade de ministérios e visões em torno da obra, diante do que falta unidade e mesmo união, em torno dos marcos antigos do movimento trazido por Gunnar Wingren e Daniel Berg. Pareceu-nos que não há mais o que manter em termos de pureza do movimento. Talvez seja mais realista, ainda que extremamente difícil, falar em como restaurar a pureza do movimento pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil. No próximo programa, se Deus quiser, pretendemos concluir esse tópico acerca da restauração da essência e da pureza do movimento pentecostal à luz da Bíblia. E eu pergunto, como vai a sua vida espiritual? Você tem procurado estar cheio do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus? Ou você é dos crentes nominais, que vão à igreja por costume, numa rotina fria e sem unção? Que Deus nos ajude a entender que a vontade de Deus para a nossa vida não é um viver frio e sem poder. Pelo contrário, Ele quer nos dar seu poder para proclamar seu evangelho com graça e unção, com sinais e maravilhas, que impactam as vidas dos que aceitam a Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, corra e se reconcilie com Deus antes que seja tarde. Se você não é um cristão, aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Como será esse lugar divino? E a face do Senhor? Como será? Deve ser muito lindo. É como um sonho. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar
mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho lindo. Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu sei, é como um sonho. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal.
A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. Missão Portas Abertas pede oração e apoio pelas igrejas na Índia durante a quarentena do coronavírus. Pastor é preso por pregar e ajudar pessoas na quarentena. Hoje haverá uma transmissão online pela banda Cadmiel em prol de arrecadação de alimentos para cestas básicas. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Missão Portas Abertas pede orações e apoio pelas igrejas na Índia durante a quarentena do coronavírus. De acordo com o site da Missão Portas Abertas, boa parte do mundo está parado por causa da pandemia da Covid-19 e uma das medidas mais implantadas para conter o alastramento do coronavírus é a quarentena. Na Índia, a população está proibida de andar pelas ruas e trabalhar para que bilhões de pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo e morram sem ter assistência médica adequada. Assim como no Brasil, essas decisões têm afetado aqueles que precisam trabalhar diariamente para ter o que comer. A Portas Abertas recebeu pedidos de socorro de vários pastores cristãos indianos que não podem abrir as igrejas e continuar com os discipulados dos irmãos e irmãs. Diraj é um dos líderes que está à frente de uma igreja em uma favela de uma grande cidade indiana. Ele não recebe mais as ofertas nos valores entre $2,50 e 50 centes de dólar para cobrir as despesas semanais. Nossos irmãos indianos estão passando privações, diz o irmão Diraj. Estamos presos e não há mais ofertas. Não posso ir a lugar nenhum e não encontro outro trabalho. Estou pedindo ajuda para vocês, testemunha. O parceiro da Portas Abertas, Raul, confirma que há muitas congregações pobres no país. Ele diz que a maioria dos membros da igreja são assalariados diários e nenhum trabalho para o dia significa comida para o dia. As famílias dos pastores estão sofrendo mais. Temos um plano para alcançar aqueles que estão realmente morrendo de fome, explicou. Outra história ouvida foi a de Jai, que estava bem até que foi impedido de visitar os membros e agora faz parte de um grupo de 30 pastores que está morrendo de fome por causa do bloqueio. O pastor Tará faz um apelo dramático por orações e ajudas. As igrejas locais estão sendo procuradas por cristãos que já não sabem o que fazer. Tará também clama por ajuda. Não temos o suficiente para alimentar os nossos filhos. Não posso vê-los morrer de fome e não podemos ir para nosso país. Por favor, faça algo para apoiar o corpo de Cristo. Mas o que fazer para conseguir os alimentos diários? A missão Portas Abertas trabalha para que os cristãos indianos sejam fortalecidos em tempos difíceis por causa da perseguição de extremistas hindus. Mas com a Covid-19 a necessidade de apoio aumentou. Convidamos a Igreja Brasileira a orar e contribuir para a campanha Global Índia. Quem puder e desejar contribuir com a campanha, entra no site Missão Portas Abertas e vê a forma de contribuir. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. Pastor é preso por pregar e ajudar pessoas na quarentena. Dizem em propaganda enganosa que o islamismo é religião de paz, porém, na prática, a realidade é bem diferente. No Cazaquistão, onde a religião oficial é o islamismo, as reuniões cristãs são proibidas desde antes do isolamento por causa da Covid-19. Os cristãos se reúnem secretamente em casas. A quarentena também foi imposta como medida para impedir a propagação da Covid-19 no Cazaquistão. Porém, ainda há perseguição dos cristãos nesta época.
Segundo o site da Missão Portas Abertas, o pastor Jaquim e a família dele estão presos por terem compartilhado o evangelho durante o isolamento social. O líder está encarcerado em cela separada da esposa e dos 2 filhos pequenos. O prazo para a soltura é de 10 dias. Jaquim é acusado de comprar comida em local distante de casa e de levar alimento para outras pessoas. Para as autoridades locais, ele violou a quarentena, porém, alguns irmãos locais acreditam que a situação foi armada, já que ele foi até o prédio da administração da cidade para uma reunião com o diretor do comitê religioso, que não estava no local marcado. Depois disso, o líder foi ao supermercado mais próximo e lá recebeu a ordem de prisão. Durante o julgamento, o pastor não terá advogado de defesa. Onde o Islã domina, há uma terrível ditadura em que não há liberdade de expressão nem de crença. Para apoiar cristãos perseguidos no Cazaquistão e em mais de 70 países em que atua, a Missão Portas Abertas lança campanhas de auxílio emergencial financeiro, psicológico e espiritual. Para saber mais sobre essas campanhas, acesse o site e participe. O site tem o nome de Missão Portas Abertas. Diante de tal situação, devemos louvar a Deus por nosso país, o Brasil, onde há liberdade religiosa, de crença, de opinião, de ir e vir e todos os direitos individuais assegurados pela Constituição. A DEPAR continua a atender as pessoas carentes. Na semana passada, mais uma vez, foi feita uma distribuição de sopas e pães para pessoas carentes no bairro de Passagem de Areia, onde se situa o setor 5 de congregações, que está sob a direção do pastor Damião. Os irmãos, que sempre trabalham de forma voluntária, se reuniram com a colaboração dos irmãos Edinaldo, que é um ótimo cozinheiro. Prepararam a refeição e foram distribuir naquele bairro. Naquele bairro, pessoas necessitadas receberam a ajuda em forma de sopa comunitária e ficaram gratas pela iniciativa, pois grande parte teve que ficar afastada de suas atividades, do seu trabalho e passaram a enfrentar dificuldades no dia a dia. Continuemos orando para que essa situação de crise não demore e os trabalhos da igreja possam voltar ao normal para o atendimento das necessidades espirituais e humanas da comunidade cristã. Hoje haverá uma transmissão online pela banda Cadmiel em prol de arrecadação de alimentos para cestas básicas. Hoje à noite, a partir das 19h30, no templo sede da ADEPAR, a banda Cadmiel, dirigida pelo presbítero Mackley Irving, fará uma live solidária com o objetivo de promover a arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis para formar cestas básicas que serão destinadas a pessoas carentes em lugares previamente selecionados em nome da Assembleia de Deus em Parnamirim. Se você desejar participar da live, participe e faça a sua doação, seguindo as orientações do grupo musical que sentiu a necessidade de dar sua colaboração à igreja nesse momento difícil, quando, além da significativa diminuição nas ofertas, haver muitos irmãos que perderam seus empregos e atividades por causa da quarentena, que já se prolonga por mais de 2 meses. A Bíblia diz que a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos necessitados, além de se guardar da corrupção do mundo. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. De vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, eu louvo a Deus por ter vocês na nossa audiência, prestigiando, ouvindo, vendo esse programa durante tanto tempo. E eu sei que vocês oram por nós.
Que Deus abençoe a todos vocês, que essa crise que estamos passando, o Senhor nos guarde de todo mal, as nossas famílias, não é? Eu quero orar por vocês, querido Deus, nosso Pai. Mais uma vez te louvamos por ter esses amigos evangélicos e irmãos, ou não, Senhor, que nos ajudam orando, contribuindo com esse programa. Abençoe todas as coisas, guarda a família de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vou voar, vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eu sei, do sonho eu vou acordar e com o Senhor então estarei, cantarei, viverei e ficarei. É como um sonho